Boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui, semanal, da nossa mentoria, na mentoria DVBot Pro aí. Os doutores estão chegando agora, já vi com alguns rostos novos, né, que entraram essa semana. Sejam muito bem-vindos. Então, toda quinta-feira a gente faz aqui esse encontro. Eu tento sempre trazer algum tipo de dica aí, alguma coisa que vai agregar na produtividade dos doutores. E depois, logo no final, a gente abre aí para perguntas e respostas, enfim, a gente pode bater um papo. E hoje o tema é sobre projetos, que é uma das ferramentas que o ChatGPT tem para os autores que estão ainda iniciando, enfim, já vão chegar a utilizar, já estão utilizando os próprios assistentes e o ChatGPT na configuração certa, mas o Projetos é mais uma ferramenta que eu vejo muitas pessoas falando na internet. Eu sei que os doutores aí, muitos já usam, e eu quis trazer esse conteúdo porque ele teve uma atualização, né? E porque mesmo os doutores que já usam podem dar uma otimizada nos seus, e os que não usam ainda podem entender como funciona esse jogo e usar no futuro. Lembrando sempre que essa mentoria fica gravada junto com as outras mentorias que a gente tem lá na nossa área de membros, já tem 10 mentorias lá, e os doutores podem assistir também depois o replay quando quiser. Doutores, o Projetos, vamos primeiro aqui que fica melhor, né? É essa área aqui, ó. Quando os doutores abrirem o seu chat GPT, vai ter novo chat, né? Aqui na área lateral aqui. Então aqui, basicamente, o que eles fizeram? A gente tem como abrir um novo chat, buscar chats arquivados, ou a gente consegue buscar também lá nas configurações, a galeria, onde a gente consegue criar imagens, enfim, como eu crio para minhas capa dos vídeos. Aqui é uma área mais para programadores, esse tal aqui de codecs, a gente não utiliza, não faz muito sentido para a gente. O Sora é para a gente poder fazer os nossos queridos vídeos aí. No futuro a gente vai avançar para isso, que o Sora está ficando cada vez melhor, essa coisa da imagem, dos vídeos, mas não faz, na minha opinião, muito sentido para a maioria dos advogados. Nessa área dos GPTs, nós temos aqui como utilizar GPTs, inclusive eu vou criar um conteúdo de GPTs que outras pessoas criaram também, mas o que eu acho muito legal, como de mapas mentais, outras coisas bem legais. Eu estou estudando muito conteúdo lá de fora para trazer alguns, porque como eles são gratuitos, é bem fácil da gente usar para ajudar na produtividade, e a gente pode vir aqui também criar um GPT. É o que a gente faz, é o que eu falo muito nos vídeos do YouTube, é o que eu bato bastante, a questão do prompt. Depois da nossa barra lateral, nós temos os assistentes que a gente conecta, né, que a gente está utilizando no momento, normal. Aqui abaixo nós temos os nossos queridos chats, mas aqui a gente tem o tal do projeto, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a gente cria um assistente, só para a gente ir num contexto bem do que a gente já usa, cria o assistente, quer ver? Eu vou ver algum chat que eu tenho aqui. Quando a gente cria o assistente, nomeia o nosso chat aqui e arquiva, e desarquiva aqui, aí eu vou fazer do outro jeito para os doutores verem. Aqui, por exemplo, eu tenho arquivado alguns prompts que eu fiz aqui, né, no gerenciar. Aqui, ó. Aqui, meio que eu crio um projeto. Aqui eu coloquei um prompt, eu tenho já algo salvo e salvei ele dentro de um assistente e dentro de uma conversa. Quando eu criei isso daqui, antes desse projeto existir, não existia ainda. Então, essa organização de chat, para estar tudo no lugar, a gente já faz ela quando a gente utiliza um assistente. E depois o tempo foi passando, tal, eles criaram os projetos. Um projeto nada mais é que uma forma da gente organizar os PDFs, o prompt que a gente quer que o ChatGPT siga dentro de um espaço específico e dar um nome e tal. A gente já faz isso, volto a repetir, quando a gente cria o nosso assistente ou quando a gente vem aqui e organiza os nossos chats. Qualquer dúvida, a live 1 eu falo muito sobre isso lá na nossa área de membros. Toda live, na verdade, que tá lá, eu falo um pouquinho disso, quando eu crio os assistentes e tal, mas é bem isso daqui. Eu sempre fiquei relutante, vamos colocar assim, não sei se é a palavra certa, de mexer aqui com esse tal de projeto, porque a gente meio que já faz isso quando a gente cria aqui o GPT. Com o método que eu criei, a gente organiza bem já essa parte. Porém, contudo, todavia, como eu sempre estou acompanhando as novidades,
Esse mês, o projeto teve algumas atualizações que são interessantes, e aí eu quero dar algumas dicas para os doutores de como eu utilizaria. Então aqui, isso aqui como que eu posso explicar? A central de ajuda do ChatGPT, né? Então, projetos no ChatGPT. Organize, revisite e continue seu trabalho. É a ideia de estar tendo uma conversa longa com o ChatGPT, dando para o ChatGPT os nossos arquivos, quando a gente coloca os documentos dos clientes, por exemplo, ou quando a gente coloca no nosso assistente um documento para ele analisar, ou seja, qualquer bate-papo que a gente faça, e arquiva os nossos chats, eu vou voltar nesse ponto que é muito importante, a gente já está fazendo isso. É a mesma lógica sempre. Tudo em um só lugar. Isso aqui já comprova a minha teoria que eu tive lá no passado, de que quanto mais a gente falar com o chat GPT sobre um determinado assunto, leia. O processo que os doutores estão criando, a análise de um caso, de um processo, de um estudo que os doutores estejam fazendo, quanto mais os doutores prolongarem esse bate-papo com o chat GPT, melhor. É justamente por isso que eles criaram os projetos. É que acabou que isso que eu fiz meio que antecipou esse projeto. E eu acabei, enfim, tendo até uma criatividade legal de fazer isso. Mas vamos seguir aqui. Projetos são espaços de trabalho inteligentes, que reúnem tudo relacionado a um esforço de longa duração em um só lugar. Esforço, aqui na tradução do inglês, a gente vê um bate-papo, um esforço, uma, um- uma análise prolongada. Então, a gente vai escrevendo, ele vai conversando com a gente vai pedindo, corrigindo, enfim, orientando. Aqui ele coloca isso mais ou menos como um esforço. Agrupe conversas. Então, quanto mais eu converso sobre determinado tempo, melhor. Carregue arquivos de referência. A gente já faz isso lá no nosso assistente. Adicione instruções personalizadas. Criar um prompt. Para que o chat GPT se lembre, janela de contexto. Isso que eu sempre falo, coloco lá no meu canal do YouTube e vejo que cada vez mais o jeito que a gente pensa aqui é o jeito que faz mais sentido dentro do chat GPT. Para que o chat GPT se lembre, janela de contexto, do que importa e se mantenha focado no assunto. Então, aqui no nosso caso, o assunto é o caso do nosso cliente. Com memória, contexto e ferramentas flexíveis. Eles são ideais para trabalhos repetitivos e em constante evolução, como escrita, pesquisa, planejamento e muito mais. Agora, em junho, mais conhecido como última atualização ontem, ele teve algumas pequenas inovações que eu acho que vai ser legal os doutores testarem, que é a pesquisa aprofundada, que é a ideia de a gente poder utilizar o investigar, né? Dentro do projeto, a gente ainda não consegue utilizar o investigar dentro dos assistentes, acredito que isso já vai vir em breve. Execute uma pesquisa aprofundada em várias etapas que combinem o contexto do seu projeto, bate-papos, arquivos, instruções com fontes públicas da web. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. A gente pode utilizar a voz, então a gente pode utilizar a voz dentro do projeto, tanto aqui como celular. É bem legal isso. Eu quero ver uma forma de gravar minha tela para fazer um módulo só de celular, para os doutores poderem usar mais o chat GPT. Então, como que eu estou querendo dizer? Se os doutores tiverem um prompt, querem ler um documento, extrair ideias, conversar com o chat GPT sobre um determinado assunto, que os doutores mesmo carregaram dentro do chat GPT, é só ligar no seu celular, clicar no projeto, ligar no seu celular o assistente de voz e conversar com ele. Ele vai falar só daquele projeto ali. É bem legal isso daqui. E eu quero ensinar também os doutores a fazer. Compartilhar chats individuais, nós já vamos fazer isso aqui. Quer criar uma ROL exclusiva, enfim. Atualizações móveis, tá vendo? Até me antecipei aqui, mas carregue arquivos e troque modelos diretamente do aplicativo do ChatGPT. Aqui é celular, né? Ah, tá. A gente tem que atualizar o aplicativo, eu vou ver isso depois. Memória de projeto aprimorada. Então, essa memória aprimorada, eu acredito aqui, eu estou numa teoria, que dentro do projeto, a janela de contexto acaba sendo melhor um pouco. Isso a gente vai testar. Traduzindo para o português, ele vai se lembrar com mais detalhes do que no nosso assistente, por enquanto, quando a gente conversar com ele longamente. Foi isso que eu entendi aqui na tradução. Disponível para usuários Plus, que é o que eu sugiro que os doutores assinem, ou Pro,
que é aquele de $200. Então, nós estamos no, na versão correta aqui. Criação de projeto simplificado, transforme qualquer bate-papo em um projeto a partir do menu lateral ou simplesmente arraste um bate-papo para a pasta do projeto. E aqui ele vai dizer como começar um projeto, e aí que nós vamos fazer isso aqui agora. Eu peguei, e aqui ele fala um pouquinho da ideia dos dados, mas aqui é mais, depois se os doutores quiserem, eu até passo esse link aqui para os doutores lerem, mas na verdade aqui ele vai só dizer para a gente como que se faz o projeto, enfim, e a questão da segurança dos dados. Pois bem, quando os doutores vierem aqui, é bem parecido, vou até excluir ele, eu vou excluir de novo aqui. E aí eu peguei alguns pontos aqui que eu quero dar um toque para os doutores bem detalhado aqui. Quando os doutores clicarem aqui no canto, eu vou deixar até maior. Aqui. Novo projeto. Vamos acompanhar aqui para ficar bem didático para todo mundo. Mais ou menos o que ele disse lá na documentação. O nome do projeto, a gente vai dar o nome aqui. O que é um projeto? Os projetos mantêm chats, arquivos e instruções personalizados em um só lugar, usando-os para trabalhos em andamento ou apenas para manter as coisas organizadas. Leia na tradução que ele está traduzindo aqui do inglês para o português. Trabalhos em andamento são bate-papos longos ou apenas para eu deixar minha documentação toda organizada aqui, porque os doutores vão ver. Eu vou fazer aqui, e já vou dar um toque importante, para constituição. O nome do meu projeto pode ser Estudo, né? Estudo da Constituição. Esse é o nome do meu projeto. Qual que vai ser o meu documento base? Por óbvio, a Constituição, certo? E aí eu já peguei uma coisa aqui que é que os doutores ficarem espertos e se atentarem, que é o tamanho do documento. Eu já vi que ele trabalha com um determinado tamanho de documento, que a gente não vai ter a certeza exata do número de páginas, mas os doutores vão ver o que acontece agora. Quando eu crio um projeto, ele automaticamente me dá a oportunidade de eu vir aqui, eu colocar até uma corzinha, vamos colocar verde, beleza. Aí os doutores notam que ele é bem parecido com um assistente mesmo. Ele nos dá a oportunidade de adicionar arquivos. Então aqui, por óbvio, então os doutores leiam isso aqui, os doutores trabalham com normativos, os doutores querem fazer o estudo de um livro jurídico, os doutores que querem estudar um determinado assunto, eu utilizaria para isso aqui. O seu banco, advogados que trabalham muito com normativas específicas, coisa que o ChatGPT costuma errar, ou algo que os doutores queiram consultar para tirar dúvidas, aí pode ser, enfim, infinito. Até para tradução seria legal. Os doutores, por exemplo, têm conteúdos que estão em inglês ou qualquer língua, é só pedir para toda vez ele responder na língua português, né, Brasil, e faz a tradução automática. Estudo para concurso, pós-graduação, os advogados que estão começando agora aí, que estão fazendo as provas da OAB, tudo isso daqui, os doutores podem compilar esse material, né, em PDF, em planilha, em Word, né, em Docs, no que quiser, e ele deixa que a gente agora carregue aqui, bem parecido com o nosso assistente. A única coisa aqui que ele ainda não tem, que eu acho ruim, que ele não acessa o Google Drive e tal, então os doutores vão ter que ter todos os documentos no seu PC, né? Ele não consegue, por enquanto, acessar bases de dados externas, né? Mais tranquilo. Eu vim aqui, ó, e peguei a Constituição Federal, eu estava treinando aqui hoje, e já percebi uma coisa aqui, e vou pedir para os doutores ficarem atentos com isso. O tamanho do documento é o que a gente chama da janela de contexto, que é o quanto que a IA consegue ler até ela começar a alucinar. Essa Constituição que eu peguei do Senado Federal, ela tem 498 páginas, e nota que ele já me deu aqui uma ideia aqui, ó. As respostas podem ter qualidade inferior devido ao número de arquivos que esse projeto está usando. É que aqui também é uma tradução errada, que não seria o número, seria o tamanho. Então é muito provável que documentos com 500 páginas, ele não consegue ler de uma maneira muito boa. O que eu faria, se eu fosse estudar a Constituição?
eu dividiria esse arquivo em duas partes que com certeza ele leria. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiro a Constituição e coloco um arquivo menor, por exemplo, ele não vai me dar essa mensagem. Então, esse arquivo aqui tem mais ou menos umas 80 páginas. Então, tentam manter esses arquivos em até 100 páginas, ou quando os doutores virem que ele dá essa mensagem, é porque ele pode interferir um pouco na resposta. Quer dizer que ele não vai ler com 100%? Não. Aqui nós já fizemos vários testes até nos assistentes mesmo, documento de 1000 páginas, e os advogados conseguem, e os doutores trabalham com uma certa tranquilidade. Mas vamos tentar manter os arquivos em menor tamanho, beleza? Ou, no questão da planilha, também planilha que não tenha 2000 abas, né? 2000 colunas, né? Planilhas menores e tal, que ele vai conseguir ler com certeza. No caso de imagem também ele lê, aí a gente vai colocar em JPEG, mas por fim. Mas vamos colocar aqui a nossa Constituição mesmo. Eu quero que os doutores entendam só a ideia de uma pequena diferença que é a questão do prompt. Quando a gente pega... Cadê, gente? Aqui. Aqui. Vamos colocar aqui que não tem problema se ele errar um pouquinho. Deixa ele carregar. Ele vai criar o prompt aqui. Lá a gente tem a nossa máquina de prompt jurídico, que é um prompt mais para o assistente. Eu fiquei pensando, né? Nossa, como que eu vou ensinar os advogados a fazerem um prompt mais bacana para cá? Recapitulando, qual que é a ideia aqui? Deixar tudo centralizado em um único lugar, organizadinho, os documentos. Rodrigo, quantos documentos eu consigo colocar aqui então, já que eu tenho que trabalhar com 100 páginas? O limite hoje, eu fiz vários testes, inclusive essa semana, é de 20 PDFs. O tamanho vai variar, maior, menor, enfim. Os doutores vão testando, eu também vou testando aqui o quanto que ele consegue ler com uma capacidade bem bacana, mas tanto lá, nos nossos assistentes, quando a gente vai colocar dentro do nosso próprio chat ali para conversar, ou aqui, 20 PDFs ele lê com tranquilidade e ele não dá como... Ele não começa a alucinar pelo número de PDFs, e sim, se os doutores colocarem um muito grande, ele pode alucinar. Então, o número 20. Então, acredito que 20 PDFs por projeto, ele vai aguentar tranquilamente. Recapitulando, então, se for um documento muito grande, eu divido, mas se for documentos menores, os doutores podem colocar tranquilamente. Então, a partir desse momento, esse meu bate-papo aqui, ele tem como referência esses arquivos que eu tenho aqui, que volto a repetir, os arquivos que os doutores quiserem, de qualquer tipo de estudo, de qualquer tipo de pesquisa, de qualquer tipo de organização que os doutores queiram ter, é bacana colocar aqui. Por que que eu não acho muito interessante criar para cuidar de casos de cliente? Porque, na minha humilde opinião, nós chegamos num ponto onde os assistentes funcionam muito bem. Lá, quando a gente cria um assistente, tem muito mais espaço para colocar o prompt. A gente pode ir, lá é muito mais flexível, a gente pode colocar, o assistente fica ali do lado, a gente nomeia o chat e fica como se fosse um projeto. Então, para um estudo, para uma consulta, para uma tradução, para os doutores terem sempre na mão algum tipo de conteúdo jurídico que os doutores precisam conversar, fazer pergunta, pedir dicas. Nossa, é muito legal mesmo isso daqui. E ele nos dá a oportunidade também de não só colocar os arquivos, vamos colocar assim, personalizados, como também adicionar uma instrução personalizada, que a gente chama aí, vulgarmente, de prompt. Então, olha só o que ele já diz aqui para a gente. Instruções. Qual é a melhor forma do GPT ajudar você com este projeto? Eu gosto sempre dessa ideia, porque aqui é como se a gente estivesse direcionando a IA. Então, é um projeto, então todos os modelos, tudo vai ficar concentrado naquela leitura. Então, estrategicamente, a gente vai usar para poder extrair o que a gente quer dos documentos, pedindo referência na internet. Eu vou fazer algumas coisas aqui para os doutores verem. Mas aqui, o prompt era um pouquinho diferente da ideia que a gente tem lá do nosso prompt do assistente, por exemplo. Aqui eu pensei bastante
e cheguei numa conclusão e fiz alguns testes hoje à tarde aqui, e vou testar mais também, os doutores testem. A ideia aqui é que eles sejam prompts de como que a gente quer obter as respostas. Aí fiquei pensando com os meus botões. Como que eu vou orientar os doutores a criar um prompt para cá, mas seja de uma maneira mais didática, né? Aí, logicamente, o que eu pensei cá comigo, vou pedir para o próprio ChatGPT criar. Eu tenho uma conversa que eu fiz com ele aqui, vamos deixar aqui o projeto, cadê aqui? Aqui. Tá aqui, né? Beleza. Aqui. Projeto jurídico GPT. Show de bola. Eu comecei a conversar aqui e eu estimulo com os doutores, porque qual que é a ideia que eu quero passar para os doutores, que os doutores mesmos façam as coisas para não ficarem dependentes nem de mim, nem de ninguém. Então, o que, que seria bastante legal uma estrutura de prompt, depois eu quero bolar alguma coisa para explicar até isso para os doutores melhor. Mas, na verdade, a gente dá para ele a ideia do que a gente quer fazer. Aqui eu dei para ele a ideia de que a gente queria conversar com a Constituição sobre a temática trabalhista focada em terceirização em condomínios residenciais, que é a ideia deles, né? Seu objetivo é me ajudar a estudar a Constituição, destacando artigos, princípios e entendimento. Então, seria personalidade, o objetivo e como que a gente quer que a resposta saia. Quando eu enviar um tema ou pergunta, você entregue neste formato. Artigos, por exemplo, estou dando exemplo, né? Artigos constitucionais aplicáveis, princípios constitucionais, jurisprudências relevantes do STF, que ele pode ir lá e pesquisar, exemplos práticos de como se aplicam no dia a dia de condomínio, questões simuladas no estilo da OAB, várias coisas aqui. Como que eu fiz isso aqui? Os autores podem vir no seu próprio chat GPT e pedir para ele criar. Vê aqui, ó. Me dê exemplo de projeto que eu posso criar, total. Eu vim aqui, me dê um exemplo de prompt para eu usar no projeto. Aqui. E a gente pode fazer aqui de novo. Ó. Num chat novo. Crie um prompt para eu usar em um projeto no chat GPT. A ideia é fazer um estudo da Constituição, focado no direito das mulheres, por exemplo. Mas os doutores podem fazer focados no estudo de fazer, por exemplo, que vou viajar, fazer simulados para a prova da OAB, que eu quero extrair desses documentos que eu vou colocar lá, leis, artigos, doutrinas, o que os doutores quiserem. Ele vai me dar aqui alguma coisa já para eu poder entender. Prompt para uso no seu projeto. Nota que ele já consegue fazer, atue como um professor de direito constitucional focado em direitos de mulheres, explicando de forma clara, didática e resumida cada artigo da Constituição que impacta ou garanta os direitos das mulheres, incluindo igualdade de gênero, proteção contra a violência, direitos reprodutivos. E aqui a gente pode trabalhar muito direitos reprodutivos e tal. Ele já entende o que a gente quer. Traga exemplos práticos de como cada dispositivo se aplica na advocacia para mulheres e cite julgados relevantes do STF quando existirem. No final, monte um quiz de 10 perguntas com respostas. Não gostei muito disso aqui, eu posso pedir para ele tirar ou eu posso pedir para ele também me entregar. Ó. Inclua, né, 2 pontos, na hora da resposta, seja claro e objetivo. E sempre que eu fizer uma pergunta, me entregue em forma de lista e com fundamentação. Alguma coisa nesse sentido. Ele vai mudar também para os doutores aqui esse texto. Então, sempre pensem
que os doutores, eu posso tirar também esse quiz aqui, que não tem nada. Ah, que seria um quiz para eu estudar, né? Tire. Tudo é bem editável mesmo, e depois eu quero fazer uma aula até mais aprofundada sobre esses prompts aqui. E os doutores podem pedir sempre, na hora que eu perguntar, você me responde em lista, em tabela, de forma mais robusta ou menos robusta. A ideia que eu trago para os doutores aqui é uma ideia de criar os prompts de uma maneira mais rápida. Pode também pedir um quiz, o que quiser. Aqui eu tenho. Então, dentro daquela conversa, ele vai atuar dessa maneira. Aqui. De forma de lista e tal, né? Aqui. Mediante a este documento ou estes documentos que eu estou colocando aqui. Outra coisa legal do Projetos é a gente poder fazer alteração de modelos. Então, se os doutores querem fazer um cálculo, querem fazer alguma reflexão mais avançada, utilize o One3, que ele vai fazer. Então, eu mudei aqui o modelo também. Ou utilize o 4.1, que é bem bacana, ou isso aqui os doutores podem testar, porque eu já vi conversando com os doutores que cada um gosta mais de um modelo, do outro, enfim. Mas, assim, vão testando outros modelos também, ó. 4.1, ótimo para análise, pode ser feito. E as instruções estão aqui. E se eu fizer qualquer pergunta agora aqui para ele, ele vai estar orientado a seguir essas instruções mediante a esses arquivos aqui, ó. Cite 4 direitos das mulheres na hora do divórcio. Ele busca nos artigos e ele vai me entregar em forma de lista todas as respostas. Então, se eu pedir 4, segue uma lista, porque eu coloquei lá que eu queria em lista. Se fosse em tabela, no que for, ele iria entregar dessa forma aqui. Então, para os doutores, esses direitos devem ser sempre observados no processo de divórcio, garantir à mulher o pleno. E como que a gente tem mais assertividade de que ele está tirando isso de um local seguro? Porque ele está lendo. É que aqui eu deixei muito grande, né? E entendi. É porque aqui, o que está acontecendo? Peraí. Aqui. Claro que os doutores conseguem fazer as perguntas muito melhor do que eu, né? Ah, tá. Foi isso que ele mudou agora. Entendi. Ah, doutores, entendi. Antigamente, ele colocava uma conversa embaixo da outra. Então, essa atualização também teve agora. Agora, doutores, a gente consegue. Os doutores vão ver que ele vai abrir agora um subtítulo aqui, coisa que ele não fazia antes. Entendi. Agora, para os doutores entenderem, é como se fosse o nosso assistente. Isso aqui é novo, eu nem sei se está em todas as contas que ontem à tarde ele não tinha feito isso, não. Eu posso remover essa conversa desse projeto. Vamos supor que eu só fiz uma pesquisa e eu não quero guardar ela para eu poder fazer depois. Eu voltar a conversar sobre esse assunto depois. Eu posso renomear isso daqui como que eu quiser, igualzinho a gente faz lá. Então eu posso colocar direito das mulheres, por exemplo. Isso vai me ajudar no quê? Eu posso, a partir de uma pergunta que eu fiz, continuar estudando sobre aquele tema dentro do projeto. Agora eu entendi. Aqui, e na hora que eu vim aqui em arquivar, ele não arquiva como uma conversa, igual a gente faz lá. Ele vai arquivar
dentro do projeto. É isso mesmo. Arquivar de novo dentro do projeto. Ele vai sumir. Na hora que eu abro aqui, ele vai continuar sendo salvo lá. Entendi. Ele trabalha, que isso é tão novo para mim que eu quero explicar para os doutores de uma maneira mais clara. Ele vai trabalhar igualzinho um assistente, só que ele cria subconversas. Então, por exemplo, da mesma forma que quando a gente abre uma nova conversa aqui, ó. Oi, ele abre ali. Ah, agora eu vou ser mais específico. É que ele abre aqui, né? Esse novo chat que ele abre aqui, ele é relacionado ou a gente está conversando com o assistente ou numa conversa solta com o chat GPT. Aquele subtítulo que ele abriu aqui, ele abriu e ele fica vinculado àquele projeto. É igualzinho no assistente, tá vendo? E a gente tem acesso aqui. Quero voltar para aquele tema que eu estava pesquisando. Eu clico aqui, vou desarquivar, mas ele fica relacionado àquele projeto Estudo da Constituição e volta para a primeira posição aqui. É bem parecido com o que a gente faz com os projetos, com os assistentes, perdão. A única coisa que muda é que a gente consegue ter ele sempre salvo aqui no canto, que é uma questão também de organização, se os doutores gostarem de deixar aqui, tranquilo. Aqui a gente pode renomear o projeto ou excluí-lo. E o que a gente ainda não tem, e eu sei que o doutor Celso e outros doutores gostam muito de usar, nos nossos assistentes ainda, que a gente coloca um prompt mais robusto, que a gente tem mais controle, é o investigar. Então a gente tem o buscar na web, que os nossos assistentes ainda não têm, né? Os nossos, né? Todos ainda não têm. O escreva ou programe aqui é a lousa que já está aqui. Uma imagem acho que não faz muito sentido, mas executar uma investigação, ele é bem interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Nas fontes, os doutores podem selecionar o web aqui, só que essa pesquisa aqui vai ser referente a esses documentos. E ele pode criar um relatório, ele pode fazer uma pesquisa na web com relação a referências daqueles documentos, ele vai buscar vários sites que tenham referência daquilo, muita coisa ele vai trazer e pode trazer aqui, coisa que nos assistentes a gente ainda não tem. Essa é a única coisa que eu vi de diferença, assim, para os assistentes. Deixa eu atualizar aqui. E ele vai salvando as conversas aqui abaixo. Ó. Isso aqui é bem novo, até para mim. Eu posso fazer o que aqui? Remover, renomear ou compartilhar. Ah, ok. Porque ela está desarquivada. Se eu arquivá-la aqui, ó. Não, ela está desarquivada. Tá. Configurações, controle de dados, gerenciar arquivos. Vou desarquivar essa segunda também para ver se eles ficam os dois aqui. Na hora que eu vim aqui no meu projeto, eu tenho os dois aqui. Então, quando as conversas estão desarquivadas, os doutores também vão criando como se fosse subtópicos ou conversas com ele. Então, só para a gente recapitular aqui, e os doutores podem me perguntar o que quiserem no final. Os projetos, na minha opinião, é uma coisa muito legal para a gente poder ter estudo de documentos que os doutores precisam se aprofundar ou pedir conselhos ou fazer consultas, porque ele vai ter como base esses documentos. Para criar os prompts, se os doutores tiverem alguma dúvida, ou eu posso até criar um assistente, para projetos, eu vou fazer isso, que ele já entregue para a gente, por exemplo, os doutores coloca ali, ó, quero fazer um projeto tal, sobre esse tema aqui, a minha ideia é estudar isso e aquilo, e eu quero que as respostas sejam entregues assim, e ele já monta esse texto. Eu vou criar como se fosse uma máquina de prompts jurídicos para projetos. Aos doutores que tiverem ideias aí para fazer projeto, acredito que vai entregar um prompt, então não se preocupem com prompt. Eu vou fazer uma estrutura de prompt aqui, vou dar uma estudada
e dou um assistente que basta os doutores colocarem a ideia, o prompt vai sair pronto e os doutores colocam aqui. Documentos, sendo mais objetivo, até 100 páginas, vai. Eu tenho certeza que ele não vai ficar assim, ó. Ele não vai interferir nas respostas, os doutores terão melhores respostas do que esse aqui com 500 páginas. A vantagem é que todas as conversas ficam organizadas no mesmo local. Os doutores podem renomear a conversa a gosto, podem, enfim, remover daqui, ou podem compartilhar também com a galera do escritório. Quando os doutores fazem isso daqui, ó, muito importante. Essa conversa, às vezes é uma pesquisa, às vezes é uma... colocar na janela anônima aqui, às vezes é uma pesquisa, às vezes é alguma coisa, os doutores têm o anonimato e a pessoa consegue ver aqui, ó, o que os doutores pesquisaram, por exemplo. Então, compartilhar essa conversa com alguém, deixa eu tirar daqui, aqui. A pessoa, para poder continuar essa conversa, ela também consegue, mas ela tem que entrar dentro do chat GPT também. Mas aqui os doutores podem compartilhar com quem quiser, enfim, algum tipo de ideia que os doutores tenham, alguma coisa, pode ser compartilhado também. E sempre utilizem o investigar, brinquem com isso daqui à vontade, com a lousa depois, que também tem aula da lousa, lá também tem, acho que é a live 7 ou 8, a gente falou sobre a lousa. E é isso, doutores. Os doutores conseguiram pegar, pelo menos um pouco, os doutores que já usam aí, têm tido uma boa experiência com o projeto, como é que tá aí? Ô, Rodrigo, Oi, boa noite, tudo bem? oi, Boa noite aí aos colegas. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, pode. te dar uma dica aí, porque eu já estou utilizando esses projetos já algum tempo já. O que tem acontecido comigo é o seguinte, depois que eu crio o projeto e trabalho em cima daquele projeto, se eu ficar muito tempo sem utilizá-lo, quando eu volto eu não consigo mais acessar o projeto. E outra coisa que eu queria te dizer também, as conversas que você tem, os chats que você abre fora do projeto, você pode depois salvar no projeto. Você já reparou isso? Já. Se você fizer uma conversa Boa, fora boa. do projeto referente àquele assunto do projeto, você pode encaminhar. Quer dizer, horas aparece essa possibilidade de encaminhar, horas não. Também é uma coisa estável. Agora, você sabe por que que acontece isso? Por que que eu não consigo voltar ao projeto depois que dá falha de carregamento, tente mais tarde, e eu não consigo. Tenho teorias. O que o doutor estava falando, agora, quando a gente tem projeto em aberto, aqui, por exemplo, vamos supor que eu abro uma conversa aqui, ó. Oi, uma conversa fora, né? Tô conversando fora, fiz alguma pesquisa, tô aqui trabalhando em alguma coisa, mas eu quero guardar, vou até a dica do doutor, por exemplo, quando os doutores fazem pesquisa, têm respostas e querem guardar essas respostas dentro de algum lugar, onde queira consultar depois, enfim, doutores podem, obviamente, vir aqui no canto, né? E nomear a conversa e Tá lá, voltar. adicionar o projeto. Ó. Isso. Tem aliás, Vamos lá, adicionar. isso, podem guardar essa conversa do jeitinho que a gente já faz, ser nomeada, mas vamos supor que essa conversa tenha tudo a ver com o estudo da Constituição, né? A ideia que eu estou dando aqui. Então, vamos supor que, ou sobre direito, se o estudo que está sendo direcionado, enfim, os doutores sabem melhor os temas do que eu, mas foi o que o doutor colocou se tenha vínculo com aquilo, agora também a gente pode adicionar, ou em um novo, abrir um novo projeto para ela, né? Ou eu posso arquivá-la no projeto aqui, ó. E o meu new chat veio parar aqui dentro. E isso faz todo sentido, que eu vou voltar de novo sempre pro nosso café com, no nosso café com leite, não, com o nosso arroz com feijão aqui. Tudo isso, doutores, pensarem de uma maneira um pouco mais estratégica, diz para nós claramente que manter conversas relacionadas dentro do mesmo chat, ou, no caso, do nosso assistente, ou, aqui no caso dos projetos, faz sentido. É por isso que o chat GPT
desenvolve essas ferramentas. Então, sim, a gente pode vir aqui e qualquer conversa, né, na verdade, eu poderia pegar essa daqui e direcionar para algum projeto, ou abrir um novo projeto com ela, e por aí vai. Foi boa dica do doutor, eu já tinha visto isso já, mas eu esqueci até aqui de colocar. E Agora, sobre... agora, você sabe me dizer por que eu não consigo retornar esses projetos? Se eu ficar muito tempo sem utilizá-los, sem entrar no projeto em si? Muito tempo, doutor, quer dizer quanto? Um mês? Uma Muito semana? tempo, não, assim, 10, 15 dias. Às vezes são projetos que eu já estou quase dando por encerrado em algum trabalho que eu fiz. E aí eu penso em retornar ao projeto, eu não consigo mais. Eu ficar assim 10, 2 semanas sem acessar o projeto. Isso que eu estou estranhando. E aí eu acabei até excluindo alguns projetos que eu Só, não conseguia mais entrar. ele some. Projetos que eu terminei, logicamente, né? Isso, até para dar uma luz aqui para nós. O doutor utiliza os projetos para quê? Por exemplo, quais projetos o doutor já abriu e que teve resposta satisfatória? Não, são projetos de clientes meus, são trabalhos que eu faço, são casos meus de clientes, entendeu? São as minhas ações judiciais. Aí o doutor, Cada assunto, cada cliente, ele já tem o seu próprio projeto, entendeu? independente da área. Independente da área, entendeu? Eu tenho ações trabalhistas de vínculo de emprego, tem aquele erro médico, lembra que eu conversei com você? É de um erro médico, que a gente fez um ADV bot, um assistente sobre erro médico. Eu tenho essa ação de erro médico, eu tenho alguns requerimentos administrativos do INSS, pensão por morte, auxílio em incapacidade temporária. Então, cada cliente meu desse, ele tem um projeto. Eu já utilizo o projeto já há muito tempo. E aí, alguns eu não consigo mais voltar. Projetos que eu encerrei já, entendeu? São ações que foram encerradas. Isso, eu tenho como. É igualzinho quando já deve estar acontecido com o doutor, ou com alguém que está aqui na live, que é sumir também os assistentes daqui, né? Sumiu. Teve uma época que sumiu os assistentes. Isso. Não sei se você Ou lembra. aí os projetos eles somem, ou na hora que o doutor clica, ele não abre. Não, ele não some. Você clica para entrar no projeto, ele está ali, ele tá ali, tá? Ele está no menu ali, mas você clica nele, aí dá essa mensagem de erro no carregamento, tente mais tarde. Não adianta, eu não consigo mais. Teve um até que ontem que eu até excluí, porque eu passei o dia clicando nele e ele não abriu. Quando a gente. Aqui é um pouco eu vou explicar de uma maneira. Doutor, nota que quando a gente cria um projeto, a gente cria uma URL, a gente cria um novo site. Quando a gente cria um projeto, ou quando cria um bate-papo, pode ver que tudo altera. Tá vendo que alterou? A golpe do advogado e esse código aqui. Aí quando eu venho para o projeto, ele vem aqui e muda e tal. Isso aqui é como se cada vez a gente criasse um site novo. Vou tentar traduzir aqui. E aí, o que que a gente tem? A gente tem muitos sites rodando ao mesmo tempo. Talvez o que pode estar acontecendo é a mesma coisa que acontece quando a gente perde aqui esses assistentes. É por isso que o assistente tem o. Que agora os meus eu já mantive tudo, né? Tem o manter aqui na barra. Os meus eu já coloquei todos, quer ver? Não. Ele não tá mais deixando também tirar, não. Ó. Man- Até o meu tá fazendo agora. Tá vendo o manter aqui na barra lateral? É uma forma que eles encontraram da gente manter isso aqui na barra lateral. Isso, doutor, pode ser duas coisas, né? Pra ser bem direto. Ou seu navegador ele está muito carregado de cookie, ele pode interferir na leitura de certas URL e, por coincidência, ser a URL do projeto. Os autores aceitam o Google Chrome, né? Eu uso o Chrome. Se o doutor também trocar de navegador, às vezes, para o Firefox ou para o outro, pode ser que pare de desaparecer também, porque não era para desaparecer. O correto é ficar tudo aqui. Realmente é o que a gente fala na computação de bug mesmo que dá. De bug. Eu só uso o chat
na janela anônima. Eu nem uso mais na tradicional. Nem uso mais porque ele só funciona bem mesmo na anônima, na secreta, né? A sua Mas, não, e outra coisa também, vai ter horas pelo menos acontece comigo, vai ter horas que você clica em uma dessas conversas que você quer levar, você quer encaminhar para um dos projetos, e não aparece a opção. Não aparece. Umas aparecem, outras não. Ó, pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. Aí, Ó, essa já não apareceu, tá vendo? apareceu também. Ó, essa apareceu. Ah, sabe por que essa aqui não aparece? Pode ser por isso. Porque ela está dentro de um assistente. Ah, tá. Aí a conversa dentro de um assistente, ele não vai jogar para dentro do projeto, não. As outras tudo vai, ó. É porque essa daqui está dentro do máquina de prompt jurídico, que foi um prompt que eu fiz hoje. Ah, pode ser, tem razão. Correto. Essa daqui é a mesma coisa, está dentro do máquina de prompt jurídico. Aí ele não manda. Agora, a conversa solta seria uma conversa solta, né? Aqui no chat normal. Chat, Globo Chat. E aí sim, aí pode ver que ele vai abrir o chat e vai para lá para dentro. Ó. Ah, é. Ó. É isso aí. Tá bom. Obrigado, tá, Rodrigo? Perfeito, doutores. Os doutores têm mais alguma dúvida? Pode falar aí alguma sugestão. Essa semana eu criei alguns ADVBots novos aí para os doutores, até que entraram na comunidade. Tivemos bastante. Um feedback muito bom. O que eu tenho que fazer neles é só dar uma ajustada em algumas coisas que eles estão dando algumas respostas erradas. Mas eu vou arrumar um jeito de arrumar. Não é errada, né? Eles estão mostrando a sua base de conhecimento interno. Mas eu vou solucionar isso. Criei também esse aqui do golpe do advogado. Se os doutores quiserem usar, também está lá no nosso grupo, que está muito, né? Essa questão aí rolando. E, doutores, chamar a atenção que temos já nossas lives todas lá. Os doutores que ainda não assistiram, assistam. Os doutores que não tiverem acesso por algum motivo, né? A senha, perdeu a senha ou alguma coisa, me chamem depois, que eu ajudo os doutores a se conectar, que os doutores vão entender muito melhor a relação do que eu estou falando aqui, que às vezes o doutor também aí que já está um pouco mais avançado, também a gente conversa de coisas que os doutores não conseguem entender, mas nessas 10 lives aqui, inclusive da semana passada está lá, que é a otimização de prompt, a automação de e-mail, a máquina de prompt jurídico, sobre a questão das jurisprudências falsas, é a live 5, base de conhecimentos, ADVBots. É só os doutores assistirem, qualquer dúvida me chamar no WhatsApp. Pode falar. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no nosso querido... Não. Então, doutores, se os doutores estão satisfeitos, eu fico por aqui. Caso os doutores queiram que eu crie algum prompt, alguma coisa, eu fico à disposição aí no final de semana e tudo. E podem contar comigo aí, tá bom? Ok, então. Tá joia, Rodrigo. Boa Obrigado. noite a todos. Eu que agradeço, doutores, mais uma vez. Um forte abraço e até quinta-feira que vem.